Gente, uma coisa que nós vamos abordar aqui, só dando continuidade, são os materiais de duas dimensões e o que a gente chama de nanotecnologia, né? Então, antes de mais nada, esse conceito de nano precisa ser um pouco mais esclarecido, né? Todo material que você controla a sua síntese e que ele está na faixa dos nanômetros, né? Então alguma coisa em torno de 100 nanômetros até 1 nanômetro, a gente considera que é um material nanométrico. Agora, se as propriedades que ele tem, estão relacionadas ao fato dele ser nano, então nós chamamos isso aqui de material nanomaterial, ou nanociência, ok? Ou nanotecnológico. Então, por exemplo, um material normal pode não ser reativo, mas quando você coloca ele na forma nanométrica, ele se torna reativo para alguma reação. Ou um material que seja inativo, mas quando é à luz, mas quando ele fica nanométrico, ele fica colorido, né? Então, devido ao confinamento quântico. Então, tudo isso são propriedades que são inerentes ao fato dele ser nanométrico, né? E você pode ter materiais, então, que estão o que a gente chama de nanomateriais, né? Que estão em toda a sua escala, né? 3 dimensões, que a gente chama de pontos, né? Ou materiais que estão em apenas uma das dimensões nanométricas. Então é o caso aí dos materiais 2D. Então os materiais 2D, significa que você só tem dimensão em duas, porque esse pedacinho aqui é nano, geralmente uma camada só. Um bom exemplo que a gente tem é o grafeno. O grafeno, a ligação dele, né, é toda covalente, muito forte. Só que como ele é plano, uma camada, a outra e a interação entre elas é só interações de Van der Waals. Então uma camada se desliza sobre a outra muito facilmente. Isso faz desse material ser um excelente lubrificante, né? Todo mundo já deve ter usado aí pó de grafite para colocar, por exemplo, na fechadura, né? É muito escorregável, né? Escorrega muito, né? É um lubrificante excelente. Nos carros se usa muito os óleos grafitados, né? Para aumentar a viscosidade e a capacidade lubrificante do material. Mas nós temos outros materiais, né? Por exemplo, igual esse aqui, ele tem dimensão aqui apenas em uma dimensão. Então a gente chama isso aqui de material 1D, né? Então aqui nós temos um material do tipo claramente 2D, 1D e esse aqui 0D. Esse aqui é um buckball, então ele está circunscrito nele mesmo, né? Com essa dimensão. Então os alótropos aí do carbono, todos eles, deixo bem claro, essas 3 visões aí. Os materiais 2D, nós podemos descrever alguns deles, né, que já foram descritos na literatura, que não há nada demais, né? São TiO2, você consegue fazer ele ficar totalmente plano, isso gera propriedades completamente diferentes, tá? O óxido de manganês, né? Esses materiais mistos com titânio e nióbatos. E aí você tem uma série de materiais com propósitos diferentes de trabalho, tá? Mas você consegue gerar esses materiais lamelares, né? Um material muito conhecido é o dicalcogeneto aqui, né? De molibdênio. O que é dicalcogeneto? É enxofre, né? Mas também você pode buscar os outros elementos ali.
né? Além do enxofre, você tem ali o selênio, o telúrio, né? Mas principalmente o enxofre, tá? Que permite você fazer esse tipo de estruturas aqui, que são lamelares. Eles têm uma lamela ali que te permite você fazer isso. Tá? Quais são os materiais lamelares que você tem? Você tem uma série deles. Tá? Um deles, particularmente, é conhecido. Você pode ver isso nessas latinhas de óleo para lubrificante de motor. Né? É o MOS2 de sulfeto de molibdênio. Mas hoje ele é estudado para outras aplicações também. Então você pode fazer esses planos, né, e permitir essas lamelas, e isso tem propriedades bem diferentes do que você teria se fosse uma estrutura em bulk, ou seja, em volume, um sólido, né, em 3 dimensões. Quando a gente olha essas análises estruturais, né, você vê aí então, o molibdênio que está aqui, você tem a estrutura do enxofre, que vai como se fosse costurando essa estrutura. Então você tem uma camada de enxofre, molibdênio, enxofre. Tá? Bom, você imagina se você tem estruturas de planos, você já começa a pensar em um pouco mais ousadamente. Imagina se você tem agora, com todo o conhecimento que nós temos de complexos, aqui ó, octaédricos, agora se eu coloco um ligante que seja coordenante, mas que do outro lado da molécula do ligante tem um outro grupo que é também coordenante, você pode colocar de um lado e do outro o complexo. Mas se depois do outro tiver outro ligante, você pode ir completando isso. Se, como ele é octaédrico, ele tem nas 6 direções, então você pode começar a construir uma estrutura tridimensional e que esse vazio vai depender do tamanho que você colocar aqui desse ligante. Então você começa a brincar com isso. Isso foi feito, conseguiu-se fazer isso, né? E o pessoal brinca então que isso é meio que brincar de Lego, né? Você tem aqui que a gente chama de conector. Tá aqui, ó. Cadê? Connectors. E você tem essa parte aqui, que são os linkers. E agora você pode fazer uma química, né, do século XXI, assim, desta forma. Esse é um trabalho, inclusive, um artigo, né, que ele propõe isso aqui, e hoje isso já está bem desenvolvido, tá, gente? Tem muita gente já trabalhando com isso, que é o quê? Você desenvolver, se você tiver ligantes que tenha forma de ligar dos dois lados, né? Então isso aqui ele só está aqui modelando, criando símbolos para os tipos de ligantes diferentes, moléculas que você pode ter para te fazer esse Lego. E aí a partir daí você vai construindo as suas estruturas, tá? Então, qual que é a ideia, né? A ideia que você vai tendo os sistemas, você é capaz de sair construindo, né, a estrutura, gerando uma estrutura tipo periódica, e em função dos conectores e dos linkers, você vai construindo esses Metal Organic Frameworks. Tá? Muitos deles é o que a gente chama de auto-assembly ou automontagem, né? Pela própria forças intermoleculares e de interação e atração, eles vão se auto-organizando para formar aquelas estruturas limpas, né? E se você prejudica ela, destrói, elas se autocuram, né? Então aí você cai numa outra classe de materiais, são as classes de materiais que se auto, quando ele passa por um estresse, alguma coisa assim, e ele se destrói, depois que passa o estresse, ele se autocura, né? Ele se conserta automaticamente. Tá?
Então esse é o futuro. Está longe, isso aqui não faz parte do curso, é apenas para te dar uma ideia de que a partir desses conhecimentos muito básicos que nós aprendemos na Química Inorgânica, a gente começa agora a construir um novo mundo, né? E a trabalhar com todas essas tecnologias avançadas, aí, essas ciências avançadas que temos, controlar os materiais para diversas aplicações. Tá bom? Um abraço a todos.